E olha, com esses 2.000 programas, a gente já aprendeu muito, mas a gente não para de aprender. Aliás, a gente só para de aprender, como eu digo, quando a gente para de viver, né? E toda segunda-feira a gente aprende muito sobre dependência química com o pessoal de Amor Exigente, que vem com uma bagagem com muito conteúdo e tem nos ajudado bastante. E eu tô feliz, e estava falando ainda há pouco no camarim, que eu também celebro hoje a conquista desse assunto, tá ganhando notoriedade. Quem está acompanhando aí os grandes telejornais tem visto que a dependência química tem sido tratada do jeito que ela deve ser, como doença, né? Tem sido abordada a dificuldade da sobriedade, do tratamento, da recuperação de um dia de cada vez. E tem que ser assim. Eu sempre falo aqui que a indústria da droga, ela está cada vez mais preparada, porque ela quer destruir. Então a gente, enquanto sociedade, mesmo que a gente não tenha nenhum problema na nossa família, a gente precisa também estar preparado para entender o que é dependência química, fazer o nosso trabalho de casa, que é a prevenção, né? Mas também poder ajudar quando tem alguém passando por essa dificuldade, por esse momento. E manter-se na sobriedade é possível, mas é um dia de cada vez. E a gente vai compartilhar com você depoimentos de pessoas que vivem um dia de cada vez. É vivendo o só por hoje, na sobriedade. Vamos acompanhar. A recuperação me deu frutos de vida novamente, né? Então eu consegui, nesse momento, buscar alternativas para eu me manter em sobriedade. Eu percebi que a vida é mais do que aquilo que a gente percebe. E de lá para cá faz 7 anos que eu vivo assim. Hoje eu estou em sobriedade há 14 anos e 9 meses e alguns dias, indo para 15 anos agora. Hoje eu me encontro limpo há 20 anos. Quando eu comecei a olhar para dentro de mim e vi que eu tinha que mudar muitas coisas através do programa, tudo, eu fui me transformando em outro... Hoje eu não sou uma pessoa 100%, mas eu sou melhor do que eu era, eu tenho certeza disso. Vontade sempre vai existir, é uma doença incurável, então ela sempre vai vir. A gente precisa aprender, a gente aprende a como lidar mais com essa vontade, né? Que a questão psiquiátrica é muito importante, né? Para mim foi importante, mesmo não passando por clínica, foi muito importante, fundamental, para minha recuperação. A terapia individual é uma grande ferramenta, porque ajuda também no autoconhecimento, E aí, quando se vê em perigo, na vontade, ligar para um companheiro. A minha maior expectativa é o viver o dia de hoje. É o dia de hoje que me ajuda a ser quem eu sou, a não esquecer de onde que eu vim e todas as coisas que eu aprendi, inclusive. E é isso mesmo, é um dia de cada vez. E como eu falei ainda há pouco, não é impossível. Mas a gente precisa estar cercado de tudo que favorece a recuperação. E a gente vai aprender agora com eles, que são voluntários de Amor Exigente, que trazem sempre muita informação. Hoje eu recebo o Luiz Fernando Calduro, que é presidente de Amor Exigente, mas que veio também com a Vanessa Sola, que é psicóloga, já esteve conosco outras vezes. Como disse o Luiz Fernando, um anjo da guarda no Amor Exigente, né? Obrigada por nos ajudar sempre, viu, Vanessa? Seja muito bem-vinda. Luiz, a luta não é pequena, né? É difícil. Pois é, mas nós gostamos de sempre, porque somos um grupo de esperança, de não ficar focados na dificuldade e no drama. Vamos ficar focados na esperança e que vai dar certo, mas para isso precisamos agir. E a doutora Vanessa vai poder nos ajudar muito a falar como que é essa recuperação, como que é a manutenção da recuperação depois que sai dos tratamentos. E isso vai ser muito útil para você que está nos ouvindo. Perfeito. Tem toda uma estratégia. Tem.
Tem toda uma estratégia. A gente costuma dizer que quando você fala sobre a recuperação da sobriedade, a manutenção da sobriedade, ela implica necessariamente numa mudança de um estilo de vida. Mas isso fica também muito vago quando a gente só coloca dessa forma, precisa mudar o estilo de vida. Esses pacientes, principalmente depois que eles passam por longos períodos, às vezes, de internação, eles não sabem por onde começar. Então, quer dizer, eu preciso mudar o meu estilo de vida, eu preciso fazer coisas que antes eu não fazia para poder conquistar também novas formas de viver, mas por onde começo? Então, são pessoas que estão muito deterioradas, geralmente, e tem várias áreas da vida dessa pessoa que foram comprometidas, né? Então, o primeiro passo seria fazer um levantamento do que foi prejudicado durante o período de uso de drogas. Então, área familiar, área financeira, área profissional, área social, área espiritual também, que são pessoas, às vezes, que abandonaram crenças, abandonaram uma frequência em algo religioso ou espiritual, que também ajuda na recuperação dessas pessoas quando elas retomam o trabalho, quando elas retomam a vida dela, que ficou parada durante todo o período de uso. Né? Então, primeira coisa seria exatamente fazer isso, fazer um levantamento de como está essa vida, né? O que ficou para trás e por onde começar. Tem, às vezes, alguns estão mais prejudicados numa área profissional, outros, às vezes, na área financeira ou social, outros em todas as áreas. E começar por onde? Aquela que vai necessitar da maior atenção, no sentido de trazer ele novamente para a vida. Então, vamos supor, é uma pessoa que está prejudicada profissionalmente, né? O período de uso acabou afastando ela do trabalho, ou o desempenho dela do trabalho foi comprometido. Então, às vezes, precisa até de um assistente social que vá até esse trabalho, ver se é possível fazer uma nova recolocação dele dentro da própria empresa, fazer uma adequação das atividades que ele exercia, para que ele vá retomando aos poucos essa rotina. Porque o que acontece muitas vezes é que as idas e vindas de tratamento, os insucessos nesse percurso vão minando a autoestima e a autoconfiança desses pacientes, né, dessas pessoas. Então, não adianta falar agora, olha, você fez um tratamento, você está já em abstinência, agora bora lá, vamos para a vida. Tá, mas ele não se sente mais confiante em retomar, ele já não se sente mais confiante no trabalho, nem socialmente, para estabelecer esses vínculos novamente que foram danificados por causa do uso, né? Então, na verdade, você precisa traçar metas e objetivos curtos, de curto prazo, para que no momento que ele vá conseguindo cumprir com aquilo que foi estabelecido, ele vá ganhando novamente a consciência, sim, eu sou capaz, sim, eu consigo fazer isso novamente. Porque um dos erros também que a gente vê muito acontecer, tanto de pessoas de fora como pessoas da família, é que acha que isso é a escolha dele. Então, foi uma escolha dele. Foi lá atrás, o primeiro uso, a curiosidade foi uma escolha. Hoje, não é mais escolha. Essas pessoas têm, de fato, muitas vezes, prejuízos, inclusive cognitivos, que permita que eles vejam com clareza como está a vida dele agora e o que precisa fazer para melhorar daqui para frente. Eles não sabem fazer essa avaliação, esse pensamento crítico, essa análise crítica de, por onde começar, essa organização, esse planejamento. Então, preciso do apoio profissional exatamente para que ele tenha condições de com o suporte profissional, avaliar área por área, ver por onde começar e o que fazer. Né? Não basta só, vou começar pela área profissional, mas o que precisa ser feito para restaurar os prejuízos que aconteceram nesse período, né? E quais vão ser as ações que a gente vai fazer, vai desempenhar para tentar fazer essa reinserção dessa pessoa, por exemplo, na atividade profissional. Vai manter a mesma atividade, vai precisar mudar, é a mesma empresa, não é? Porque às vezes a própria atividade, por exemplo, estou pegando o trabalho como exemplo, mas às vezes a própria atividade profissional, ela pode ser um fator de vulnerabilidade. E isso, ao invés de ajudá-lo na recuperação e na manutenção da sobriedade, ser um fator de risco, trazer tantas vulnerabilidades, inclusive emocionais, que precipitam aí uma recaída. Né? Então, não é mais uma escolha, foi lá atrás. Hoje ele padece de uma patologia e essa patologia, como todas as doenças, ela tem todo um percurso, ela tem características e tem maneiras de se tratar.
E vale ressaltar que é sempre preciso ter um olhar individualizado para essas pessoas, né? Não adianta também criar um protocolo geral onde todos são encaixados. O protocolo todos necessitam dessa avaliação, desse mapeamento, da construção de um projeto de vida. Mas como vai ser para um, não necessariamente vai ser igual para o outro, porque as áreas da vida afetadas estão diferentes para um e para outro. Os recursos que cada um conta também são diferentes. Então, conta ali com questões sociais envolvidas, familiares, o ambiente, se havia já um desempenho de uma atividade profissional ou não, se é uma pessoa que tem um nível de escolaridade ou não, tudo isso compromete nesse projeto de vida e esse olhar individualizado é imprescindível aí para que a gente consiga construir um plano que possa, de fato, ser eficaz, eficiente para aquele paciente. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado para não esperar além do que o outro dá conta de entregar, né? Você falou de prejuízo de projeto, plano de vida. Uma pessoa dependente química, muitas vezes ela é cobrada, vamos lá, ela saiu da internação aos 35 anos, ela é cobrada da mesma forma que qualquer outra pessoa de 35 anos que nunca usou drogas e que está lá com o seu projeto de vida sendo desenhado, né, sendo alicerçado. No caso, não pode ter essa comparação, né? Porque se ele está na droga desde 17, ele parou nos 17. Exatamente. É isso. Então, é uma vida que está de 17 a 35 anos, então quer dizer, quase 20 anos de vida parado. Precisa ser estruturada. Exatamente. Então, é pegar daqui e ir trabalhando devagarinho. Passo a passo. Sem grandes expectativas, né? Exatamente. Uma das coisas que acontece é que o familiar também está muito já machucado com essas idas e vindas. E às vezes já não tem tanta paciência para esperar, vamos dizer assim, e acaba sobrecarregando, colocando sobre essa pessoa uma demanda muito grande, da qual ele não dá conta de responder, principalmente sozinho. Então, por isso que a gente sempre fala que um trabalho precisa incluir a família, porque a família também tem as expectativas dela. Esse paciente também tem as expectativas dele, o que ele queria da vida dele, que também ele se vê frustrado em muitas coisas. E o que é pior, né? Com o agravamento de que agora ele não se sente mais capaz de recuperar aqueles sonhos, vamos dizer assim, perdidos lá atrás. Aí você encontra um familiar que já está mais saturado e fala, mas foi ele que escolheu essa vida. De novo eu ressalto, ele escolheu lá atrás. Hoje ele tem uma determinação até biológica, vamos dizer assim. É uma doença que responde inclusive a fatores hereditários, que compõem, né, com fatores hereditários e sociais que vão interferir nessa possibilidade dele construir um novo projeto. Né? Então, se já tem uma predisposição, a droga só tende a trazer ainda mais prejuízos naquele organismo que já estava predisposto, de repente, a algumas afecções ali. E a droga faz aquilo aparecer de uma forma muito mais potente. Então, a recuperação é proporcional ao tempo de uso, né? Então, quer dizer, 20 anos de uso tentando se recuperar, não vai ser em 20 dias, 2 meses, ou às vezes nem em 1 ano que essa pessoa vai voltar pro jogo, vamos dizer assim. Você lembrou muito bem, Vanessa, quer dizer, se por um lado tem esse dependente químico com tantos prejuízos e tanto tempo com a vida parada, tem também uma família cansada, desgastada e sem recursos emocionais, né? Eu falo muito que a gente dá aquilo que a gente consegue. A gente, claro que gostaria de ser melhor, muitas vezes a gente não dá conta de ser melhor, né? Eu, às vezes, não gostaria de ser brava, mas às vezes eu fico brava. E é assim o ser humano, por isso que é importante estar num grupo, né? Senão não dá conta, Isso mesmo, pira. porque no grupo a gente acaba identificando no outro a nossa razão, o nosso problema. Isso é muito enriquecedor. E eu estava ouvindo vocês conversarem e eu vejo como é importante as famílias trabalharem em prevenção, porque depois que a dependência química está instalada, veja que processo, mas eu penso que é muito bom hoje a gente ter essa consciência desses fatores que a doutora Vanessa está nos colocando. As famílias muitas vezes colocam seus filhos nas clínicas e depois terminou, acha que já sai curado de lá. E aí que elas vão perceber que elas vão ter que trabalhar todas as áreas da vida da pessoa e que isso é trabalhoso, mas que também não é motivo para ficar desesperado, porque quando caem as expectativas, a gente já tem uma possibilidade de aguardar que isso venha com o tempo e com o tempo virá, com os grupos de apoio, Sobriedade com Amor Exigente, são grupos que acolhem os dependentes químicos, que ajudam, que eles planejem
essa sua reentrada no mercado profissional. Há algumas profissões que eu penso, doutora Vanessa, que acho que praticamente impedem que a pessoa retorne a elas. Por exemplo, uma pessoa que trabalha num bar, um barman, ou um médico que trabalha com drogas, com anestesia. Você sabe que até um policial, né, que muitas vezes precisa fazer uma apreensão de drogas, precisa invadir um lugar, enfim. Ele vai estar dentro de um fator de risco. Escolhas, né? Sim. Então é um planejamento mesmo de uma vida inteira, né? Exatamente. E não só profissões tão ligadas, né? Com certeza essas ainda mais, mas às vezes é uma pessoa que desenvolve um trabalho onde tem muita cobrança, onde precisa, por exemplo, de um comportamento mais estratégico, às vezes de um planejamento, e o uso acaba de muito tempo tendo prejudicado essas funções cognitivas que às vezes impedem ele de responder adequadamente àquilo que o trabalho exige dele. Isso é um fator de estresse, isso vai gerar nele um fator de estresse ainda maior, porque fora o estresse em si da demanda do trabalho, mas ele ainda vai se ver com dificuldade de responder a isso, e esse fator de estresse pode ser um fator, pode ser uma possibilidade dele fazer a busca de uma substância para aliviar aquilo que o trabalho estava pressionando. Porque infelizmente a gente sabe que droga encontra em qualquer lugar, né? Sabe o que eu queria saber, Vanessa? Esses prejuízos cognitivos, eles podem ser reconquistados depois? A pessoa pode ficar melhor mentalmente falando ou não? Ambos os casos. Tem pessoas que conseguem recuperar e tem aqueles que conseguem apenas amenizar o impacto que esses prejuízos agora têm na vida dele. É irreversível. Tem sequela irreversível? Tem sequela irreversível. É o caso, por exemplo, que a gente fala da doença de Wernicke-Korsakoff, que é um tipo de uma demência alcoólica, né? Então, quer dizer, o uso crônico de álcool leva a uma perda cognitiva irreversível, né? Que se assemelha, ele é uma demência, ele está dentro do rol das doenças, né? Como a esquizofrenia. Gente, esqueci o nome. A esquizofrenia? Não. O Alzheimer é uma demência também, então a síndrome de Korsakoff é uma demência, né? Mas no caso do Korsakoff, diferentemente do Alzheimer, ele é motivado pelo uso de álcool. E essa é um dano irreversível do cérebro, né? Então você consegue, às vezes, com um trabalho de estimulação cognitiva, recuperar alguma funcionalidade, amenizar o impacto dessa perda para o dia a dia, porque a pessoa fica de fato impossibilitada de lidar com situações rotineiras, né? Então, você consegue amenizar isso, mas ela é irreversível, né? Esse é um exemplo, por exemplo, de um... Podia falar qualquer dia mais sobre essa síndrome, né? Porque a gente é tão tolerante em relação ao álcool e a gente não percebe que traz prejuízos seríssimos, né? Então a gente precisa realmente abrir a cabeça, ter informações coerentes, com base em pesquisas científicas, até para poder debater isso em família, né? Isso é muito importante. Luiz Fernando, atitude do familiar, porque a gente ainda falou, né, que a família precisa estar no grupo. Ela precisa aceitar, porque tem coisas que a gente não muda, como diz a oração da serenidade, né? Mas o que pode ser feito ainda? Então, estar acompanhando bem de perto todo esse processo de recuperação. Claro que deixando que o outro viva a vida dele, e é fundamental que você tire aquele peso de que você é o responsável por aquela recuperação. A família é um dos fatores que vai ajudar na recuperação se a família estiver funcional, se a família estiver frequentando um grupo de apoio. E ter metas, né, Cláudia? Eu penso que as metas do amor exigente, elas são muito claras, porque elas vêm exatamente nesta linha de que pedaço da sua vida que você quer melhorar agora. É a parte espiritual? É a parte intelectual? É a parte de conhecimento? É a parte de trabalho? É a parte financeira? Então, se você tem como um objetivo melhorar uma dessas áreas da sua vida, você pode estabelecer uma meta para uma dessas áreas da sua vida. Isso o dependente químico em recuperação e também o codependente. Vai devagarinho engateando para reconstruir, como Vanessa disse, refazer o plano de vida. E esse plano de vida tem que ir ao encontro dos desejos, vamos dizer assim, do próprio paciente, né? Porque é muito comum, como ficou anos também, quando a gente fala de dependência química, geralmente a gente está falando já de um longo tempo
tempo de uso, né? Então, é muito comum que você tenha vários aspectos da sua vida deteriorados, prejudicados, né? Em vulnerabilidade. Quando você fala de montar um projeto de vida para manutenção da sobriedade, né? Você está falando o quê? É algo que aquele paciente precisa se identificar, né? Porque você só se compromete com algo quando você se identifica com aquilo. Fazer o que a gente gosta, às vezes já demanda da gente um esforço extra. Imagina ter que fazer algo só porque o outro impôs, né? Então, é preciso devolver, de certa forma, essa autonomia para esse paciente, inclusive dele fazer as escolhas. O que você quer? Eu estou aqui para te ajudar, mas vamos tirar daí de dentro aquilo que você julga ser adequado para você. Você quer trabalhar nisso, naquilo, quer fazer um curso disso ou daquilo, e ajudar ele a ser participativo nessa construção desse projeto de vida, também ajuda nesse comprometimento dele. E lá na frente ele não vai poder dizer assim, não deu certo porque eu fiz o que você me pediu para fazer. Não, é um projeto meu, tem a minha cara. Se não deu certo, também a responsabilidade vai ser minha, né? E, obviamente, sempre com suporte. Não são pessoas que, depois de, às vezes, longas internações e longos tratamentos, vão conseguir sozinho montar esse projeto e ir em busca. Né? Você vê que delicado, suporte. né? Você dá autonomia, mas ao mesmo tempo você tem que estar ali junto. Não dá para você, minha amiga, que é mãe, vó, tia, ficar só. Precisa estar num grupo de apoio, precisa ter metas semanais e ir crescendo e melhorando e aprendendo dia após dia mesmo. Só tem a última pergunta, a produção já está me olhando, mas Vanessa, você trabalha como especialista nesse assunto há muito tempo. Sim. Você de verdade acredita que existe a possibilidade de recuperação? Nós temos muitos casos de recuperação, apesar de também termos muitos casos de recaída. É uma doença crônica, recidiva é esperada, mas quando você consegue encontrar, vamos dizer assim, o motivo para a sua sobriedade, fica muito mais fácil de implicar aquele paciente no compromisso da abstinência. Perfeito. Que bom, né? Família de Amor Exigente vai estar reunida, sabe aonde, Cláudia? Em Belém do Pará, neste sábado. Olha, a Dani, nossa vice-presidente, estará lá na Avenida Governador José Malcher, 1169. E você pode fazer a inscrição na hora lá ou procurar um dos grupos de Amor Exigente de Belém do Pará. Perfeito. O Amor Exigente é um grupo que funciona semanalmente, são 2 horas de reunião, ninguém paga nada, tem vários endereços, tem em Belém do Pará, mas tem no Brasil todo, até fora do Brasil, em alguns lugares da América Latina. Entra no site, busca o endereço mais próximo e não fique só, vá para um grupo, viu? Então é amorexigente.org.br, o telefone é 19-3252-2630. E se você precisar entrar em contato, esse outro telefone é o seu, doutora? Qual? O 9... É meu. Então, pode mandar um WhatsApp também para a Vanessa Sola, 11-99219-9099. Tirar uma dúvida, fazer um desabafo, marcar um bate-papo, 11-99219-9099 ou no Amor Exigente, vá para um grupo. Eu mesma não saio, toda semana tem que estar lá, né, para ficar cada vez melhor. Sim. Muito obrigada, viu? Amei nosso bate-papo. Pena que tudo que é bom dura pouco, né? Mas segunda tem mais. Segunda-feira tem mais. Toda segunda-feira aqui a gente fala sobre dependência química. Um tema que eu considero super importante, a gente tem que falar. E como disse o Luiz Fernando, a gente precisa trabalhar a prevenção. Nos grupos de Amor Exigente você também vai aprender a fazer a prevenção de forma correta. A ter uma família que funciona. E quem se ama, ama a sua família, não é? Se cuida.